Olá, gente! Estou de volta aqui para quem estava acompanhando o nosso périplo para tentar fazer com que esse encontro dê certo agora sim. Enfim, Laroyer. Conseguimos! Conseguimos finalmente! Só Laroyer! mais um instantinho, Jean. Só mais um Tá instante bom. só que vai dar certo. Fique tranquilo. Agora que você entrou, fica à vontade. Eu vou desativar aqui os comentários, como eu disse para as pessoas. Desativar comentários. Bom, que bom te ver, Gomes. Tu sabes que eu sempre abro a live, né, com uma E música ainda que... assim, e ainda assim eu não me vejo, viu? Uma gambiarra aqui. Eu só vejo você. Eu Passa a falei, gambiarra. Exu é importante. E Exu é importante. É uma. Sim, pô, gritei por ele. E, enquanto eu desativei a outra, a live, a primeira, eu fui lá gritar por ele. Eu falei, Senhor dos caminhos das encruzilhadas da comunicação, por favor, de novo não. Laroyer. Mas, ó, eu sempre abro... Essa não vai ter a música. Eu sempre abro, enquanto eu espero as pessoas entrarem, eu canto uma música que, em geral, tem a ver com minha história com o convidado, minha relação com o convidado. E dessa vez não vai ter porque rolou esse probleminha técnico, mas a música que eu cantei foi As Vitrines, de Chico Buarque. E cantei essa. Você já sabe por quê. Pois é. Aí, quando você foi meu professor de semiótica e fundamentos da comunicação humana primeiro, que eu tranquei, depois fiz semiótica, quando você estudou, quando a gente estudava metáfora, a partir, sobretudo, de Humberto Eco, né, das reflexões de Eco sobre semiótica, a proposta semiótica de Eco, você falava em boas metáforas e más metáforas. E eu lembro que você sempre comparava essa metáfora do Chico, né, passa sem ver teu vigia catando a poesia que entornas no chão, com a de Oswaldo Montenegro. Eu, eu amava como amo o pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu te, eu te pergunto, ainda cabe nos dias de hoje, nas aulas, com essa patrulha, com esses fansites, com esses grupos fanáticos que se organizam, ainda cabe dar uma aula estabelecendo essas comparações tão pertinentes sobre o que é uma metáfora produtiva e o que não é? Não, acho hoje a treta domina o mundo, né? As pessoas Domino. buscam razões. Agora mesmo eu estou enfrentando um ataque como machista porque eu comentei os sofazinhos do vídeo da Prioli da propaganda do curso. Meu Então, porque Deus. é um vídeo com um monte de montagem, um sofazinho, outro sofazinho, outro sofazinho. E tanto sofazinho num curso sobre política racional. Bastou isso. Então, agora, é claro que, obviamente, eu comentar um vídeo de uma mulher e ainda falar que quando eu desliguei o som parecia uma coisa de decoração, é machismo. Portanto, eu sou machista. As pessoas estão uma hipersensibilidade produzindo, gastando muita energia aí, eu acho, sobretudo, né? É um Sim, desperdício de energia, de libido na busca do confronto, deixar o corpo para o outro tropeçar, a busca da contusão do outro, a polêmica sim. absolutamente inútil, desnecessária, que é uma coisa impressionante. Torna muito difícil a convivência mais tranquila, mais desarmada, onde as pessoas possam dizer coisas sem maldade, né? Não é Sim. preciso ter maldade, a maldade basta ser alegada, né? Sim. E não havia maldade, por exemplo, quando você fazia essas comparações entre uma metáfora produtiva e uma metáfora improdutiva, não havia maldade, né? Era uma reflexão sobre a materialização do pensamento, sobre a linguagem.
Eco fala, Humberto Eco, né? Falar em Eco. Humberto Eco, que é você conhece bem a obra, conheceu Humberto Eco em vida. Humberto Eco fala sobre limites da interpretação. E Susan Sontag fala, às vezes, disse que às vezes é preciso ir contra a interpretação. Mas nenhum dos dois renuncia ao imperativo de interpretar, de que precisamos interpretar o mundo e não se interpreta o mundo sem conhecimento. Você acha que a gente está empobrecendo em termos de interpretação do mundo? Assim, as pessoas estão ficando mais literais, abrindo mão da ordem simbólica? Aquela história, né? Não é só que falte amor, falta também interpretação de texto. Eu já tenho a impressão que as pessoas assim estão com pouca disposição para interpretar, para entender, fazer leituras, inclusive, generosas, concessivas do mundo. E, sobretudo, fazer distinções. Então, todo mundo sente que ele precisa cumprir a sua carga de polêmica do dia. Né? Ele começa, quando entra em mídias digitais, em algum momento ele precisa lacrar, chutar, cancelar, ofender, insultar alguém, porque senão ele não vai dormir sossegado. Mas como odiar não é uma autorização fácil, acho que a sociedade, nós somos, afinal de contas, uma sociedade católica, etc., não aprendemos, odiar não é autorizado socialmente, odiar é feio. Sim. A gente só pode odiar se a gente tiver uma superioridade moral, se a gente tiver um bom motivo moral para odiar. Então a gente procura superioridades morais. E são provenientes, toda hora tem alguém fornecendo isso, né? Sim. Então, olha, se você detectou o menor sinal daquilo que você julga que é machismo, ataque. Se você detectou o maior sinal que o cara é dessa posição ou Y, ataque. E aí não importa muito, né? Se eu tenho razão, se você tem razão. O importante é a sua sensibilidade. Sim. Momentos de polarização, de recompensas pela radicalização, a sensibilidade são a flor da pele, né? Então, qualquer coisa é gatilho, qualquer coisa é motivo. Eu acho que é um pouco isso. As relações estão se tornando um pouco infernais sobre esse aspecto, né? Mas também tem coisa boa. Sim, muito infernais, assim. Bom, eu vou dizer, a partir, inclusive, da minha experiência, antes mesmo dessa palavra entrar na moda, né, cancelamento, eu vivi duas experiências terríveis com pessoas do meu próprio campo. A primeira foi quando eu decidi emitir uma opinião a favor de uma série de televisão que a Globo exibiu, escrita por Miguel Falabella, que se chamava O Sexo e as Negras, que era uma brincadeira com Sex and the City, e tinha 4 atrizes negras como protagonistas, que eu acho que era Kelly Rios, Maria Bia, Lília Valesca, eu não lembro a outra. E aí Margareth Menezes, que vai estar logo daqui a pouco no segundo bloco da live, a Rita Batista e outros. Rita Batista e Margareth Menezes são negras de pele retinta, né? Artistas negras. Nós fomos duramente atacados, insultados. Todo o trabalho que eu fazia no parlamento, né, antirracista, não valeu de nada, porque eu emiti uma opinião a favor de uma série que não tinha ido no ar ainda e que as pessoas estavam atacando. Então, eu sobrevivi a um linchamento terrível por causa disso, a um linchamento virtual, e depois a um outro linchamento que eu vivi porque eu estive em Israel a convite da Universidade Hebraica, que também segmentos da esquerda me atacaram. Então, essa experiência é uma experiência terrível, mas eu também aprendi que é possível sobreviver a ela e é possível não capitular diante desse tipo de assédio. Você não acha que é possível a gente resistir e não capitular? Eu acho, sobretudo, é importante não supervalorizar esse conjunto de pessoas. Assim, porque essas pessoas estão com raiva e, portanto, precisam satisfazer sua cota de ódio de todo dia, de ataques, de insultos, etc. Mas não é isso, fundamentalmente. Eu acho que são redes digitais, não é isso que é a democracia, não é dessas pessoas que nós precisamos para construir alguma coisa. A gente precisa construir saídas, né? Então, nesse momento, a gente precisa valorizar as pessoas que constroem barcos, não as que queimam navios, né? Pessoas que lançam cordas, não as pessoas que jogam fogo, jogam gasolina no fogo. Então, às vezes a gente fala disso e de fato se tornou infernal, porque tem patrulha, tem linchamento, tem todo tipo de comportamento muito ruim, que torna muito desagradável a expressão da opinião, a cooperação intelectual, etc.
né, e torna tudo extremamente competitivo, né? Você não pode soltar uma posição porque logo vem 10 que são contra e precisa demonstrar você, não guarda para si, né? O Sim, ódio. E não importa tudo que você faça, porque o importante é esta frase neste momento, né? sim, Porque o que você fez antes não te abona de qualquer outra coisa. Se você provocou um deslize neste momento, agora você será condenado. Todo o resto não importa. Está sim, decidido que não importa só isso. Mas não é isso o fundamental. Por isso que eu falo, é muito mais importante. Alguns amigos, inclusive desesperados aí, eu virei uma espécie de consolador das pessoas que têm crenças liberais, progressistas, etc. É para dizer que não, olha, vamos focar nas pessoas construtivas. Tem tanta gente construtiva que a gente acha online, né? Pessoas que eu não sim, conhecia, e que cada um lance um tijolinho, não nos outros, um tijolinho para construir, né? sim. Que tenta fazer uma ponte, fazer uma amizade, descobrir um ângulo, tentar uma saída para o atoleiro que nós nos colocamos, né? Acho que o foco nessas pessoas e nesses comportamentos democraticamente cooperativos, né? Ou seja, menos robertsianismo, menos Locke, mais Rousseau, né? Mas eu Mais sou. construção da comunidade, mais da cooperação, mais como é que é o negócio lá da música que tu gostas, né? Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Sim, um mais um é sempre mais que dois. Eu também tenho focado muito nisso, e, em geral, eu tiro essas pessoas do meu radar, porque eu perco o respeito por elas. Eu perco o respeito por quem apaga um passado por causa de uma frase, eu perco o respeito por quem confunde crítica e debate com insulto, eu perco completamente o respeito e eu tiro do meu radar, e eu não quero mesmo conversa. Mas, lembrando aqui, por exemplo, é, todas os momentos que eu lembro que meus professores me colocaram situações para derrubar a minha arrogância foram importantes para mim e foram construtivas, né? E tem dois momentos que eu acho que para mim foram muito especiais. Um eu lembro que foi na Fundação José Carvalho, quando Risonete Batista, que agora é professora da Universidade Federal da Bahia do Instituto de Letras, foi diretora, ela pegou uma redação minha que eu fiz achando que eu tinha feito o máximo, e ela pegou essa redação e botou de lado assim, jogou de lado e falou assim: você é capaz de algo melhor que isso. E uma vez foi com sua prova, uma prova que eu fiz completamente nas coxas, porque na época eu trabalhava, eu talvez fosse dos poucos que trabalhava, e fiz uma prova e você escreveu na prova: é, é, você sabe que você está me enganando e que você pode fazer algo melhor que isso. E Não essas pense que duas. você me engana. Não pense que você me engana, não pense que você me engana, porque eu sei que você pode fazer alguma coisa melhor que isso. E isso para mim foi tão importante, porque de fato eu estava tentando enganar não só você, eu estava tentando enganar a mim mesmo, né? Tentando conciliar uma vida de alguém que trabalhava com ser bom e reconhecer os meus limites foi muito importante. A faculdade de comunicação que eu entrei tinha uma paisagem humana. Essa paisagem mudou bastante, né? Hoje, sobretudo depois das políticas afirmativas. Depois disso, eu me tornei professor universitário, dei aula na Jorge Amado, dei aula na Veiga de Almeida, e eu vi que como efeito da democratização, da ampliação da democratização do ensino superior, entraram pessoas muito suscetíveis, com muita suscetibilidade, inclusive religiosa, que não suportavam, por exemplo, eu vou falar de mim mesmo. Quando eu falava nas minhas aulas, eu dei aula de metodologia científica, por exemplo, e eu falava do paradigma científico nascido, o paradigma da modernidade, feria as suscetibilidades religiosas. E aí eu te pergunto, Gomes, como conciliar nessas duas coisas, a inserção de um contingente que deveria ter acesso ao ensino superior e essas pressões que esses preconceitos que as pessoas carregam exercem hoje sobre a liberdade acadêmica, sobre os professores, sobre o ensino superior? Veja, eu acho que são duas coisas que aconteceram em paralelo. Eu Sim, acho que teve essa mudança da cara da universidade pública. Eu lembro quando eu cheguei na universidade, na UFBA, lá por volta de 89, não exatamente 89, eu até brincava, né? Porque a Facom parecia, eu brincava que parecia Curitiba, né? sim, Estava lá
só tinha pessoas, aquele cabelinho, shopping barra, aquelas coisas, assim, aquela pele, aquele tipo de coisa. Um sim. aluno de classe média com bastante bagagem cultural, por outro lado, né? As pessoas escreviam bem, isso me impressionava muito, como as pessoas escreviam bem, como as pessoas tinham um repertório, etc. Mas aquele complexo que eu brincava, chamava SBIL, chamada I should be in London. Mas eu estou preso aqui, mas I should be in London. Que era o típico aluno da Lídia Facol. Então, aquilo não espelhava a cidade era uma coisa, a faculdade de comunicação era uma outra coisa. Hoje, eu acho que críticas afirmativas muito importantes nesse sentido, e permitiu com que outras pessoas tivessem acesso a um bem, que é um bem raro, um bem sofisticado, que é o ensino superior somente da nossa faculdade, mas que era reservado a poucos, a muito poucos, e era muito orientado por classe. E no Salvador, sabe, classe e raça, essas coisas coincidem aqui, os dois elementos. Quer dizer, raça é uma proxy de classe e vice-versa. Então, eu fico muito feliz que tenha uma outra face. Agora, algumas coisas, naturalmente, se perderam. Toda vez que você democratiza um bem, assim, que por muito tempo reserva para poucos, você tem problemas, porque o grupo novo que chega tem menos capital cultural, por exemplo. Né? Aconteceu quando a universidade sai das mãos da aristocracia, também os burgueses começam a frequentar a universidade europeia. É ali uma crise fundamental, né, que se reflete em tudo. Se pegar Proust, por exemplo, você vê lá o Amor de Swann é sobre uma mulher burguesa que paga pianistas e artistas, etc., substituindo a aristocracia, mas ela não tem capital cultural, ela não teve anos de ócio com dignidade para poder ter o refinamento para isso. E o próprio Proust está gozando desse pessoal que não tem o traquejo. Então, é óbvio, toda vez que há uma espécie de democratização de uma coisa que é restrita, temos problemas, porque o outro grupo que chega com menos traquejo para menos habilidades e menos capital. É normal que isso aconteça. Mas, por outro lado, o benefício da democratização paga isso. Eu acho que paga isso. Né? Então, temos mais aquela escrita belíssima de alunos que a gente conhece por aí. Eu lembro quando Josélia Aguiar era minha aluna na graduação, impressionado com o texto dela, essa menina que depois aí virou uma crítica cultural de primeira, por exemplo. Fiquei impressionado com os textos logo que eu cheguei. Pois é, mas, por outro lado, aconteceu também, ao mesmo tempo desse movimento, um movimento de crescente aumento da suscetibilidade que decorre de conflitos sociais latentes, de opressões, que são opressões sistêmicas, né? Em que um grupo de pessoas são sistematicamente oprimidos ao longo da história, que não são mais compatíveis com o padrão da democracia moderna. Então, você tem os homossexuais, né? Uma sociedade em que os homossexuais são tratados como são tratados em 2020 não faz o menor sentido. Não tem nada a ver com o padrão da sociedade. Tanto assim que hoje os direitos dos homossexuais avançam por mera dedução hermenêutica do que já consta nas cartas constitucionais, né? Sim. Por exemplo, que não é compatível, tem que chegar a este ponto de coisa. Assim como o machismo, né? Ter metade da humanidade com medo da outra metade da humanidade hoje, e com razões para ter medo, em lugares públicos, lugares ermos, ou qualquer circunstância, é assustador. Isso é incompatível com o padrão da democracia liberal no século XXI, já estamos em 2020, né? Então, assusta isso, de fato, essas coisas. O preconceito contra pobres, sobretudo, né? Salvador é uma cidade, o principal racismo de Salvador é o pobrismo, né? É o racismo contra pobre, né? Esse é a principal raça brasileira, a raça mais oprimida no Brasil é pobre, e é tratado racisticamente, né? Sim. Você não pode ter sinais de pobreza, você não pode parecer pobre, você não pode falar como pobre, e as pessoas já tratam isso. Então, é claro que tem rancor, tem dor, né? Uma dor historicamente convivida. Então, há uma suscetibilidade que é produzida historicamente. Só que isso tudo eclode justamente no ambiente onde as pessoas são mais receptivas. Quer dizer, na universidade, onde que sempre lutou pela igualdade. Quer dizer, a universidade é uma herdeira do iluminismo, né, do liberalismo, da escola democrática e tal, então, do humanismo cristão, né, de onde nós dois viemos. Então, ali, a universidade sempre foi um berço disso. Um lugar onde o rancor eclode mais fortemente é na universidade, onde lhe dão o respiro e as pessoas começam, os grupos, a atritar uns contra os outros, etc. Né?
quase uma cultura do ressentimento que ali se manifesta. Ou na cultura, ou às vezes em movimentos sociais, etc. Mas justamente no ambiente que é mais acolhedor para isso, né? Em vez de juntar todo mundo para poder abrir mais espaço, né? Isso acontece. Mas duas observações. Uma justiça, pelo menos da minha experiência, né? Eu quero dividir aqui a minha experiência. Apesar do clima Curitiba, na Facom, quando eu entrei também em 95, a maioria era branca, de classe média, né? Eu era o único que morava no Beiru. Não, Juscelene Santana também morava em São Caetano. Nós éramos dos poucos que morávamos longe. E eu trabalhava, né, fazia Facom de manhã, trabalhava das 2 até as 11 da noite. Apesar disso, as pessoas eram muito solidárias. Naquela época, eles eram muito solidários conosco, conosco que não pertencíamos à classe social deles. Eu queria fazer esse comentário para fazer justiça aos meus colegas, que foram muito importantes para mim. E queria perguntar para você se, além do pobrismo, você não leva em conta que também tem uma questão com a cor da pele, né? Com um racismo que vem do fato das pessoas terem a pele mais retinta numa cidade como Salvador, que é uma cidade miscigenada, né? Uma cidade profundamente, quase completamente miscigenada, apesar de haver uma minoria branca rica de elite. Assim, mas é inegável. Salvador é uma cidade racista. Eu vivi, como você sabe, em muitos lugares do mundo. Né? Eu sei ler o racismo social e experimentar o racismo social. Talvez Salvador seja mais racista do que algumas cidades europeias onde eu vivi. Assim, quantas pessoas estão dispostas a expressar esse racismo, etc. Embora em alguns lugares onde eu vivi no meio universitário. Então, o meio universitário, você sabe, ele é muito especial em toda parte do mundo. É um meio mais tolerante, mais aberto, né, mais experimentalista. As pessoas cooperam mais a um sentido mais rousseauista aí nesses ambientes e tal, etc. Então, assim, eu sei que também na Europa a coisa piorou muito, né? Notícias que eu tenho de cidades onde eu morei, né, Roma ou na Alemanha, hoje eu teria medo de estar em lugares como esse, por exemplo, coisa que eu não tinha em determinado momento. E não é o fato de que a Facom era uma cidade, uma comunidade desse tipo que havia uma intolerância, ao contrário, eu acho que era mais aberta, inclusive. Né? Quando os conflitos estão mais armados, as pessoas andam vigiando, olhando as próprias sombras, cuidado com as coisas e procurando um pretexto para a contusão, né? E a universidade foi muito tempo um lugar da esquerda, né? Depois da ditadura, que teve uma fase que foi da direita, depois a universidade, pessoas de esquerda, mais liberais, normal que isso aconteça, ocuparam a universidade, agora a direita vai chegar arrebentando a porta, né? Na universidade. Porque se cansaram disso, também quero espaço para isso aí. Então, tem racismo nesses ambientes? Claro que tem. Tem racismo. Agora, em Salvador, eu aprendi isso com o tempo, até pela minha própria experiência, né? De ser um sujeito negro, né? Mestiço, que não esconde isso, claramente, nem tenta, nem quer. O fato de não ser branco, mas, por outro lado, tudo depende de como eu estou vestido, de qual é o meu carro em Salvador. Certo? E da minha capacidade de argumentar. Por isso mesmo, eu jamais deixei impune um ato de racismo contra mim. Por uma razão, não porque eu me importe com o racista, mas porque eu me importo porque tem tanta gente que não pode se defender do racismo. Então, quando você tem um instrumento de fazer sobre isso, você tem que fazer o jeito de sentir a dor disso, né? O complicado que isso pode fazer. Então, nunca deixei passar batido nenhum ato desse, né? Porque eu tenho os instrumentos, mas eu não, a depender de como eu entro, eu sou doutor. Doutor é uma outra coisa. No Brasil, se você é doutorado, né, significa que você, não importa qual é a sua cor, nem qual é o negócio, você é um outro tipo de pessoa. Por isso que eu acho que em Salvador, o pobre, a raça é o proxy da classe. Né? Você não pode ter qualquer sinal de que você é pobre. Qualquer sinal de que você é pobre será punido em qualquer circunstância. E como o pobrismo, né, o racismo antipobre não tem punição legal, né? A não ser que o cara passe para violência, não sei o quê, basta ver como a polícia trata, né? O mesmo policial negro, então não é uma questão de que ele olha para o cara e diz, bom, esse é um inferior porque ele é negro. Não, ele olha para o cara e diz, esse é pobre, portanto, pode ser criminoso, portanto, eu vou esculachar, por exemplo. Acho que é importante ter essa distinção aí, ter essa coisa clara,
para poder entender exatamente o que acontece nessa cidade de Oxum. Sim. Ainda aqui, Gomes, quando eu morava no Beiru, né, justamente na época que eu comecei a estudar na Facom, hoje não é Beiru mais, é Tancredo Neves. Quando eu voltava, eu trabalhava na Paulo VI, né? Eu era programador de computador. E eu pegava o pernoitão, aquele pernoitão que saía lá da Pituba, rodava o mundo inteiro e chegava no fim de linha de Tancredo Neves, Beiru. E aí eu passava por pelo menos 2 ou 3 blitz. Uma delas ali na rótula do abacaxi. E era impressionante. Sim, a polícia tratava todo mundo com muita brutalidade, porque éramos todos pobres. Mas, por eu ter uma pele clara, eu via claramente que tinha uma distinção. Poderia ser leve, mas tinha uma distinção, sabe? Tinha, mas é por isso que eu falo, por isso que eu uso a expressão aí do pessoal da computação, é uma proxy. Quer dizer, um dos sinais de pobreza é a cor da sua pele em Salvador. Né? Você vai vendo aí, você vai vendo todas as cores da pele, porque essa história de preto e branco em Salvador é uma cor pilhéria, né? Você tem todos os tons possíveis na cidade. Né? E o nível de experiência de hostilidade social, ou de desrespeito da autoridade, ou desrespeito de qualquer pessoa, vai variar com relação à tonalidade da sua pele. Mas não só a tonalidade da pele, a textura do cabelo, né, os lábios, qualquer coisa que dê características de que você parece menos ou mais com aquilo que é a classe dominante. Ah, João, há 120 anos essa gente tinha escravos. Né? Então, está na cabeça dele, está introjetado esse troço. Os espaços são disputados, né, o tempo todo. Então, é claro que o fato de parecer, quanto mais você tem traços que são traços não africanos, não negros, etc., menor hostilidade social. A hermenêutica pública que vai lhe interpretar, lhe interpreta como menos pobre. Mas a cidade tem pavor de pobre. Porque se você, por outro lado, se tiver isso, mas se tiver um cabelo liso, por exemplo, vai mudando. Tudo isso vai mudando porque todo mundo é um leitor, um hermeneuta, né, perpétuo dos traços do outro para saber rico eu respeito, pobre não respeito. Eu tenho um amigo que trabalha na área de violência pública aqui, ele diz assim, ele faz pesquisa sobre ouvidorias. Ele diz que a variável fundamental para ver se a queixa do sujeito procede contra a polícia depende do grau de instrução. Você coloca grau de instrução e aí sobe. Então, o brutalidade policial sabe, o sujeito que tem instrumentos para se defender, porque ele tem recursos argumentativos, porque ele tem um conjunto de capital social, ele pode constranger. Mas o pobre nem fala nada, baixa a cabeça e leva o tapa, o esculacho, a coisa. Né? E aí, claro, como diz o Augusto Caetano, né, quase negros de tão pobres, pobres e negros são as duas coisas aí, vai junto e misturado. Quanto mais branco. Embora, se você tiver também de bonezinho de abarreta e dread e tal na periferia e tiver a pele clara, você vai ser esculachado também. Morar no barraco, não souber falar, né, no português correto, etc, etc. Se você for interpretar chinelo de dedo e tal, você vai ser esculachado. Sim. Às vezes, se você tem o português correto, está inserido na pobreza, tem um português correto, às vezes você sofre homofobia, que foi o meu caso, né? O primeiro registro de homofobia que eu me recordo, eu até botei isso, conto essa história no meu livro, foi quando eu tinha 6 anos e eu fui comprar na venda, né? Porque era assim que se chamava aquelas mercearias de bairros pobres. Eu fui comprar pão na venda e pedi 6 pães. E eu tinha 6 anos, Wilson, e como eu fiz essa concordância de número correta, um cara que estava no balcão, e eu lembro que o balcão era alto, eu nem chegava no balcão, porque eu era uma criança de 6 anos, né? Assim, eu não via ele falou assim, 6 pães, você é viado ou você é estudado? E todo mundo riu, né? Aí você vê que também esse capital, claro, que quando a gente é adulto serve para nos proteger de uma certa brutalidade dessas forças policiais, nessas comunidades pobres, brutalizadas pela pobreza, né? Às vezes é um signo de uma outra violência, né? Que é essa violência homofóbica, esse horror, assim. Que é enorme nessa cidade, né? Sim. É enorme, absolutamente. Há 1000 formas de discriminação, etc. Agora, é isso. Essa é uma cidade que vai demorar muito para se civilizar, sobretudo porque tem uma coisa que eu acho que é peculiar,
que é justamente a diferença de classe, sabe, João? Eu acho que sociedades mais igualitárias, as pessoas tendem, portanto, a respeitar mais as outras ali, porque as pessoas provavelmente têm... Mas aqui nós temos uma reserva de pobreza e de miséria tão gigantesca, né, com um enclave pequeno de pessoas de classe média, que ganham mais salário, 5 salários mínimos aqui em Salvador, né, destoa de todos os outros que vivem portanto, são muito sensíveis a esses auxílios do governo, etc. E, na verdade, as classes sociais baianas e brasileiras, as baianas em particular, não se sentem classes sociais, se sentem castas, né? É o sistema indiano aqui, quase a casta. Eles têm direitos naturais, né? Não são privilégios, são direitos naturais, inclusive a desfrutar de determinados recursos. Tanto que os espaços realmente democráticos de Salvador é a praia e o zoológico, né? Os outros são por classe. Você entra em restaurante, a depender do preço do restaurante, por exemplo, você vê a diferença das cores das pessoas e da textura do cabelo, que vai mudando naturalmente para isso. Os outros espaços não são, porque as pessoas acham realmente que são castas. Então, nasceram da cabeça do Deus, nunca vão se comparar com o que vem dos pés do Deus, ou os Dalit, né, que nem toca no Deus, etc. Então, eles naturalizam isso, é como se não fosse uma questão de ascensão, de uma sociedade que não tem ascensão social, né? Elevador não sobe, né? Na cidade, só eventualmente desce, mas não sobe, é paralisado aqui, porque tem muitas razões para isso. Pois é, as pessoas sentem como castas, e essas castas não abrem mão das coisas. Então essa é uma das coisas complicadas aqui em Salvador, né? O modo como os empregados domésticos são tratados, né? Chocante. Quando eu mudei aqui, era uma coisa que me chocava, o modo como os empregados domésticos são tratados. Sim. Sim, uma imagem que me choca muito, porque eu vi embaixo como fulião, eu vi em cima do trio como repórter cobrindo. Sempre foi a imagem dos policiais batendo nos cordeiros, né? Nos homens e mulheres pobres que fazem o cordão humano para proteger as pessoas dentro do bloco, né? Essa imagem é uma imagem muito brutal e ela é muito significativa da desigualdade histórica do país, de um racismo que perdura por causa dos 350 anos de escravidão, desse sentimento de casta, enfim, um horror. Mas eu queria, se você quiser fazer algum comentário sobre isso, mas vou mudar rapidinho de assunto. Você quer comentar sobre essa imagem terrível dos cordeiros apanhando da polícia? Eu acho que o princípio básico da polícia é a gente bate em quem não pode morder de volta. Então, ou você é protegido pelo segredo, portanto, está num canto lá, você bate, o cara não pode atacar você de volta. Ou quando você bate, mesmo à vista de todo mundo, você sabe que o sujeito está indefeso, ninguém vai defendê-lo e ele próprio não se defende. Não tem os recursos sociais para isso. O acesso à justiça depende de classe, né, os instrumentos para a apresentação das próprias reivindicações depende de classe, e o próprio sentimento de que ele, né, ser humilhado é uma condição natural para ele, também depende de classe social. Então, bate-se em quem é vulnerável. Esse que é o ponto. Né? Em uma sociedade com muitos vulneráveis, dá nisso. Ano passado, durante 2019, o UOL abrigou o meu blog. E eu escrevi um artigo que relacionava o negacionismo das mudanças climáticas, o movimento anti-vax, né, o movimento anti-vacina, e os reacionários de gênero, né, toda essa agenda contra as reivindicações feministas e a reivindicação do movimento LGBT. Eu fui considerado exagerado por ter feito essa relação e ter dito que quase sempre as pessoas que se posicionam contra a ciência, que negam as mudanças climáticas, que são reacionários de gênero, são as mesmas. E hoje ou ontem, fomos surpreendidos com uma campanha do governo federal contra a vacina. Eu nunca imaginei que eu fosse me deparar com isso, com um governo fazendo uma campanha contra a vacinação num país que já teve poliomielite, gente paralisada por causa disso, que crianças morreram de sarampo, de febre tifo. Você concorda comigo que há uma relação entre essas pessoas e você esperava que esse governo chegasse nesse ponto de fazer uma campanha anti-vacinação?
acho que não há nada que eu não espere desse governo, já. No sentido de... Não espero assim, não espero que ele se torne um defensor da ciência, da igualdade, do respeito, da cooperação, da pacificação da sociedade. Isso eu não espero. Mas em termos de coisas antiliberais, antidemocráticas, reacionárias, eu espero tudo. Me parece, inclusive, esse ato dele bastante coerente com tudo que ele tem feito desde março, né, do auge da pandemia. Quer dizer, é coerente, primeiro porque ele não fala para a gente, né? Ele está fazendo discurso para o seu público. Então ele resolveu apostar na sua minoria e acha, provavelmente esteja certo, de que essa minoria é suficiente para garantir na próxima eleição. Né? Então ele resolveu apostar para isso. E para essa minoria, de fato, você tem razão. Se trata dos mesmos 20, 25% da população que sustenta essas mesmas teses, que acabaram convergindo no caso brasileiro, né? Quer dizer, o movimento anti-intelectual, anti-universidade, anti-científico, né? Aí vem os terraplanistas. Esse discurso anti-vacina já é anterior, né? Mas agora chegou, no caso da pandemia, também aparece esse discurso anti-vacina, que já é um discurso clássico desse ambiente desde 2016, por exemplo. Mas também um discurso anti-STF, né? Porque não pode permitir que um conjunto de juízes interpretem liberalmente uma Constituição liberal, porque a nossa Constituição vem do liberalismo, então é uma Constituição liberal, etc. Então isso não pode pedir que juízes interpretem, né, garantam os três poderes do modelo republicano, em que um poder controla o outro, a partir do sistema de freios, de pesos e contrapesos. Eles não podem admitir isso. Então, também contra o STF, é contra o jornalismo, naturalmente, né? Porque o jornalismo não podemos admitir uma instância que, de alguma maneira, possa dizer para todos nós o que é a verdade factual. Né? Quer dizer, a epidemia está avançando ou diminuindo? Tem uma instância que diz isso. Tem um recurso chamado apuração que é feito para as pessoas, né, nessa deontologia de jornalismo de referência, para que isso seja produzido. Não pode admitir nada disso. Mas por que não pode admitir isso? Para poder construir em seu lugar, né, tirando todos os escombros, construir em seu lugar um conjunto de órgãos que são para o sistema. Então, no fundo, é uma posição política, é uma posição da extrema-direita, né, essa nova extrema-direita, da direita digital, que avança no mundo, né, com várias pautas. Então, a guerra cultural é uma dessas pautas. Por isso que o ataque às mulheres e aquilo que eles acham que é o feminismo, atacando pautas como o aborto, por exemplo, fazem isso porque acham que pode atacar esse público e portanto, produzir no seu próprio identitarismo uma reação a outra posição. Né? A questão do tal lá do ideologia de gênero, que é um termo inventado. Eles chamam de ideologia inventado de gênero. Para desqualificar uma tese que é óbvia, a ideia de que os papéis sociais são construídos, né? Mais óbvio do que isso não existe. Então, a ideologia de gênero é um negócio. A ideia de que grupos como os homossexuais ou como os LGBTs em geral e as mulheres atacam a família. Então, são os mesmos grupos que promovem isso, são os mesmos grupos que promovem os comportamentos anti-vacina. Mas por quê? Porque eles precisam lutar ao mesmo tempo contra as minorias, e precisam lutar ao mesmo tempo contra o jornalismo, contra os intelectuais, contra os juízes, quer dizer, tudo aquilo que era uma cultura liberal, eu chamo liberal, a esquerda gosta de usar progressista, né? Tudo aquilo que faz parte de uma cultura progressista são inimigos dele. Então, os professores, a universidade é filha do iluminismo, é filha do liberalismo, né? Os intelectuais, o campo intelectual é descendente dessa grande tradição do liberalismo, do iluminismo, depois das guerras das religiões, defesa da tolerância, direitos fundamentais, devido processo legal, né, fundamental que constitui a nossa... Então, é isso. Temos a Constituição liberal, não serve, porque isso é o liberalismo. Os jornais são liberais? Claro, os jornais nascem na Revolução Liberal. A mesma classe social que criou a democracia criou o jornalismo naquele mesmo momento, e foram os liberais naquele momento. Então, o jornalismo é parte da cultura liberal. No fundo, é uma luta contra o liberalismo. É uma posição iliberal. Tudo aquilo que é liberal, inclusive os direitos, avanços dos direitos de minorias, avanços dos direitos civis,
né, o discurso humanista, portanto, direitos humanos, etc., tudo isso precisa ser removido. Né? Estão em luta contra o liberalismo, contra a posição liberal. Por isso que você está certo. Vai tudo de roldão, porque todos eles sentem que as posições liberais, a posição que a cultura iluminista é o grande inimigo deles. Ele precisa ser removida. Essa semana a gente viu o Estado de São Paulo se queixar de que estava sendo vítima, e estava de fato sendo vítima de fake news. Quer dizer, publicou fotos de aglomeração no Rio de Janeiro, independente da interpretação que a gente faça dessa aglomeração, né? Enfim, um jornalista acusou as fotos de serem falsas, o Estadão teve que provar e o Estadão reclamou de estar sendo vítima de fake news. Entretanto, o Estadão perpetrou fake news algumas vezes. E se não perpetrou fake news nesse sentido que entendemos hoje, pelo menos distorceu determinados fatos. Né? E eu vou dizer por mim mesmo. Surgiu uma fake news contra mim na internet. Um membro do Ministério Público Estadual de São Paulo, aliado da extrema-direita, integrante da extrema-direita, pegou essa mentira e fez uma denúncia contra mim no Ministério Público e prontamente o Estadão anunciou essa ação do Ministério Público. Então, foi se construindo e consolidando uma mentira. Quer dizer, primeiro circulou uma mentira na internet, aí alguém da extrema-direita que está infiltrado no Ministério Público entra com um processo que ele sabe que não vai dar em nada porque eu não tinha feito o que eu estava sendo acusado, mas serviu para o Estadão, que naquele momento queria me atacar porque eu era contra o golpe de 2016, produzir uma fake news contra mim. Então eu te pergunto, eu como você, acredito que a imprensa livre é um dos pilares da democracia. Acho que a imprensa, sobretudo o que você chama jornalismo de referência, eu gosto dessa definição, eu acho que é importante. Mas, por outro lado, no Brasil, essa imprensa perpetrou muitas fake news, muita desonestidade intelectual. Eu te pergunto, há uma saída para essa imprensa? Você acha que ela vai sair melhor dessa experiência horrorosa na qual ela mesma se meteu? Se me perguntasse isso há uns 2 anos, eu ia dizer não. O jornalismo vai sair da crise pior do que entrou, porque o jornalismo não esteve à altura, digamos, do seu papel. Você sabe, eu sou professor de jornalismo há 30 anos, tenho o maior respeito pela profissão e pela atividade, sempre defendo, embora eu próprio não seja jornalista. Eu acho que eu não passei 30 anos formando gangsters, mas formando homens decentes, que querem construir uma sociedade decente, etc., fazendo melhor, mas trabalham em empresas, têm limites, etc., mas são pessoas bem formadas e com boas intenções. Eu não acho que o jornalismo, e não só, eu acho que neste momento, neste exato momento, o jornalismo é ainda mais precioso. Porque para onde nós vamos? Nós estamos afogando em fake news por todos os lados. Fake news, teoria da conspiração. Para onde nós vamos se nós não tivermos o jornalismo? Né, para contrapor no discurso de atualidade. Inclusive, acho que, recentemente, por isso que eu falo 2 anos é uma coisa, hoje outra, porque recentemente eu acho que o jornalismo tem feito o melhor trabalho. Né? O jornalismo percebeu que, afinal de contas, o fake news não é um problema de política. Não é um problema de pessoas atacando o deputado, atacando uma figura política importante, e, portanto, cada um que lute. Né? Que no conjunto da mesma luta, quem é atacado é também o próprio jornalismo. Então, na relação de jornalismo e política, quando o jornalismo torce para degradar a política e contribui para degradar a política, né, acontece o mesmo fenômeno, que degrada o próprio jornalismo ao mesmo tempo. Porque, afinal de contas, a democracia precisa dessas duas instituições. Então fica a política atacando o jornalismo, o ciclo de autodegradação recíproca que chega ao ponto que ninguém mais acredita em jornalismo, ninguém mais acredita em político. E aí estamos onde nós estamos. E chega as autoridades tribais, né, epistemologia tribal do meu grupo. Se o meu líder diz tome cloroquina, você toma cloroquina. Se o meu líder diz não existe mais lei da gravidade, você se atira do penhasco. Porque o importante é a voz do líder, portanto não há mais mediação com relação a isso. Isso é assustador. Se você retira todas as instâncias de mediação autorizadas, isso é um problema. Então, o jornalismo, ultimamente, tem se dado conta. Quando o jornalismo resolveu intervir, né, para tentar corrigir fake news, fez um ótimo trabalho. A Folha de São Paulo fez um ótimo trabalho. Essa menina, Patrícia, um excelente trabalho. Tem jornalistas fazendo bons trabalhos no Globo, na Piauí,
né, da Folha de São Paulo, fazendo um excelente trabalho de articulação dessa rede. Até mesmo o Estadão tem contribuído para isso. Por incrível que pareça, até mesmo o Veja tem contribuído para isso. Então, quando o jornalismo resolve fazer jornalismo no Brasil, o faz de excelente qualidade e poderia ter ajudado a fazer isso. Só que não o fez por tempo demais. Por tempo demais, ficou assistindo o circo pegar fogo, inclusive atiçando briga entre os políticos, porque parecia, né, que o sonho da mentalidade que são todos iguais, são todas pessoas, entendeu? Filho de chocadeira, então são todas pessoas que lutam só por interesses próprios e tal, então nós somos contra a política, eles que lutam, eles que se virem. Essa é uma atitude errada que por muito tempo, entre 2014 e 2019, mais ou menos, aí, o jornalismo manteve esse padrão. Horrível. Né? Aquele princípio que eu chamo de princípio Bonner, né? Que é o princípio que diz mais ou menos assim, se todos são contra mim, então nós estamos na posição certa. Nós estamos bem equilibrados. Ora, isso não é da deontologia do jornalismo. Né? Uma parte pode estar contra mim e tem boas razões para estar contra mim. O ponto certo não é dado por isso, é dado pela deontologia, pela ética, pela defesa da democracia, dos valores liberais, etc. Quando o jornalismo se coloca nessa posição, aí você tem a condição de fazer uma coisa produtiva. Então, eu diria assim, o jornalismo é parte da crise, eu não tenho dúvida disso. Deixou-se de fazer um bom jornalismo, o jornalismo não teve altura. Quando um jornal publica uma matéria que o porteiro ou motorista de Uber tem a mesma ideia, o mesmo conceito, a mesma interpretação de democracia, sistema político, sistema eleitoral, etc., etc., quem está errado não é o motorista de Uber, quem está errado é o jornalismo. O jornalismo não teve sofisticação. O problema do jornalismo brasileiro não é simplesmente porque ele é enviesado, certo? Talvez seja até menos do que a gente pensa, mas é porque ele tem baixa sofisticação na compreensão da política e da democracia e do que está em jogo. Durante esse tempo todo, não compreendeu exatamente o que estava em jogo no caso do impeachment. Né? Não compreendeu que esse é um problema. Não compreendeu o que estava exatamente em jogo no caso do impeachment e não compreendeu o que estava em jogo posteriormente. Então, esse é o problema do jornalismo, na minha opinião, já. Né? Não é que simplesmente assim, é um meio de produzir fake news. Não necessariamente. Mas era um meio de corrigir fake news que não funcionou. Né? Poderia ter funcionado, mas não funcionou. O jornalismo, fake news é o inimigo do jornalismo. O jornalismo não há fake news e jornalismo ao mesmo tempo. Né? Tem espaço para um dos dois no Oeste. Né? Se há muito fake news é porque o jornalismo está falhando. Eu concordo. Amigo, eu vou ter que marcar outra live com você no futuro, porque são muitos assuntos, mas está chegando ao final. Conversar com você é sempre maravilhoso. Você segue sendo uma referência para mim, eu disse isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Agora que Exu já abriu nossos caminhos, nós vamos voltar a conversar. Muito obrigado. Viu? Vamos. Prazer, uma alegria, viu? Um abraço. Tá. Beijo, irmão. Tchau. 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 Vamos ver agora. E, Wilson, eu não estou conseguindo te eliminar. Você acredita? Eu também não. Vou tentar um meio aqui. Pronto.